Pessoal, bom dia a todos. Estamos aí no nosso terceiro evento do webinar para falar um pouquinho sobre Portal Único, hoje com o foco de LPCO, tá? A duração prevista está entre 1 hora e 30 minutos. Claro, a gente está separando aí um período no final para tirar as dúvidas de vocês, então podem elaborar as dúvidas, escrevam no chat, nós vamos estar respondendo, a Juliana vai ficar responsável por isso. Ou também, caso vocês queiram, né, falar no final, a gente pode liberar também, tá bom? A NSI vem há 30 anos, desenvolvimento de aplicativos para gestão e operação de processos envolvidos a comércio exterior, homologado nos principais RPs do mercado, e hoje nós estamos com duas áreas, academia e produto. A academia hoje ela é responsável por promover treinamentos para os nossos clientes internos e externos dos módulos do e-commerce, através de treinamentos online e também a nossa academia EAD. Produto é responsável pelo desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualização e adequações às legislações. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a Bruna Massaro, líder da Academia Comics. Eu sou a Juliana, mentora da Academia E-Comics, vou estar acompanhando o chat e também a parte de perguntas e respostas. E no final também vou liberar para as perguntas que tiverem. Eu sou Isabela, supervisora do produto, e eu vou apresentar para vocês a parte do LPCO, tá? Então, como a Bruna já falou, hoje nós estamos aí no nosso terceiro dia, e nós vamos falar especificamente sobre LPCO. Então, a gente vai falar de LPCO voltado para a Anvisa e MAPA, tá? Eu vou falar desses detalhes mais para frente. Eu vou reforçar novamente os pré-requisitos da integração do Portal Único. Eu não sei se todo mundo que assistiu às outras apresentações, então eu preciso reforçar bem essa parte para quem não tenha visto as primeiras, fique cientes dos pré-requisitos. Então, é necessário ter esses dois patches aplicados no ambiente, o P109EH ou o P110041, aí depende da release, 109 ou 110. Banco de dados. A versão do banco de dados tem que ser a 12.2 ou superior. Quem é cloud não tem com o que se preocupar, a NSI já está adequada. Quem não é, precisa conversar com a área de TI e verificar se o banco está nessa versão. Se não estiver, precisa adequar a versão do banco, senão não roda os programas do Portal Único. Java. O Java da máquina também tem que ser superior a 8. E tem duas versões que não funcionam, que também está na documentação. Tudo isso que eu estou falando está na documentação, tá? Só estou reforçando. E toda vez que aplica-se um patch que envolve Java, tem que sempre limpar o cache do Java da máquina do usuário, para que ele faça as reconfigurações do Java ao iniciar a aplicação do e-commerce. Proxy. As empresas que trabalham com proxy precisam estar com o proxy configurado no e-commerce e também no Java, senão não vai fazer a integração. eCPF, operações com Portal Único envolvem eCPF. Então, quem vai fazer transmissão de LPCO, recuperação de dados, precisa ter o eCPF instalado na máquina e não pode ter eCPF vencido instalado. Se tem vencido, precisa desinstalar. Eu posso ter mais de um, não é problema, desde que estejam todos válidos. E aí eu posso escolher um e deixar um fixo para fazer as operações no e-commerce. Os sites da tabela 964 precisam estar liberados no firewall da empresa. Essa tabela 964 é uma tabela que armazena todos os sites que o e-commerce tem interação. Então, é bom que todos estejam liberados, não só os do Portal Único. E, por último, a profile do Portal Único. Nós temos uma profile que indica para onde o e-commerce vai transacionar, né? Com qual ambiente do portal. Se é o validação ou se é o produção. Então, a gente tem que configurar essa profile com val ou PRD. Então, o ambiente de teste é val e o ambiente de produção é PRD. Aí eu vou falar LPCO, Anvisa e MAPA. Então, o que é essa sigla, né? LPCO?
LPCO é muito mais abrangente do que apenas uma licença de importação. Tem se ouvido falar, o LPCO vai substituir a licença. Não é só isso. Vai substituir licença, certificado, permissão, qualquer outro documento que se faça necessário, né, aí para a liberação do produto, no que tange a NCM. Então, tudo vai ser tratado no módulo do LPCO. E nós temos alguns pré-requisitos para que o LPCO funcione adequadamente. Eu vou passar aqui e vou mostrar no sistema. Nós temos a tabela 908. Ela tem um atributo que ele é exclusivo do portal único. Esse atributo ele precisa estar configurado, ele não é carga, então tem que estar configurado com o número correto, correspondente ao do portal único, para que a integração ocorra. As notificações de push, elas precisam estar cadastradas na tabela 99912. Por enquanto, os push já estão automáticos, então não existe ação do usuário aqui nessa tabela, tá? A carga de parâmetro de anexação de documentos precisa estar feita. Eu falei de anexação de documentos no primeiro dia. Como usa-se anexação aqui, também preciso que essa carga esteja 100%. A carga das tabelas do Syscomex, no que tange aos órgãos anuentes, ela tem que estar carregada de forma manual ou automática. Agora, a automática não está liberada, porque foi bloqueado os robôs, né? Mas tem a forma manual de se fazer, então tem que estar carregado. E aí eu tenho parâmetros do LPCO e identificador do LPCO. Eu vou passar todos esses parâmetros aqui com vocês, mostrando na tela do sistema. E falando de LPCO, Visa e Mapa, nós liberamos essa primeira versão do LPCO para integrar com o Mapa e a Anvisa. Essa primeira versão, ela não utiliza catálogo de produtos, então eu não preciso ter o catálogo de produtos feito para fazer esse tipo de LPCO. A Anvisa tirou o sistema antigo dela do ar e ela colocou em operação ela está usando o portal único. Então, ela exigiu que as empresas façam a licença de importação pelo Syscomex Web e o LPCO pelo portal único. Então, as empresas estão tendo que fazer duas licenças, para a Anvisa e para o Mapa. Então, por isso que essa primeira versão é uma versão um pouco diferente, porque hoje eu não posso fazer do INPE com o LPCO, senão a do INPE não está liberado ainda. Então, o que está liberado é o que o Ecomex tem liberado aqui, que é o LPCO baseado na licença de importação. E aqui tem um reforço que tem que realizar a carga dos parâmetros do LPCO, tem que criar uma licença no Ecomex, já tem que ter uma licença gerada e registrada, para só depois fazer a geração do LPCO, porque o número da licença tem que constar no LPCO, senão o LPCO não registra. Eu vou mostrar esses passos para vocês. E não pode ter uma DI registrada vinculada à LI, senão eu também não posso gerar o LPCO. E esse erro eu vou mostrar depois. Então, eu vou entrar aqui na aplicação para falar dos pré-requisitos. Na tabela do sistema 908, nós temos aqui o atributo 13, que é o código deste código no portal único, é o código correspondente. Se não estiver configurado, no momento da geração do LPCO, vai ser exibida uma mensagem dizendo que não está configurado. Eu vou apagar essa configuração para mostrar a mensagem de erro. Depois eu volto aqui e coloco a informação novamente. A parte de anexação de documentos, que é essa tela de parâmetros, tem que estar carregada. Já havia mostrado ela no primeiro treinamento. Então, carregar tipo de documento e depois palavra-chave, porque essas tabelas, essa tela, ela direciona para outras tabelas. Então, tem que estar carregadas para poder usar a anexação no LPCO. A notificação de push. Nós temos aqui os eventos de push.
Esses eventos de push, os do LPCO já estão automáticos, então não precisa fazer nada nessa tela, tá? Mas eles têm esse menu específico aqui, que a gente controla os eventos de push por aqui. A tabela de órgãos anuentes. Então, aqui, interface de entrada, carga do Siscomex. Hoje está liberada apenas a carga manual. Tem que baixar a tabela de órgãos anuentes lá na tabela das aduaneiras da Receita Federal, marcar aqui e carregar, que vai atualizar a tabela número 133. Tem que estar atualizada a tabela para o próximo passo que a gente vai fazer. Então, atualizou a tabela, o próximo passo são os parâmetros do LPCO. Essa tela ela vai na instalação do sistema vazia, que não consta nada. A empresa precisa carregar a primeira vez. Ela vai clicar em carregar. Essa carga leva mais ou menos 8 a 9 horas para ela ser executada por completo. Eu quero carregar só a Anvisa, porque eu só uso a Anvisa. Posso? Pode. Clica na lista de valores aqui, seleciona a Anvisa, salva, clica em carregar, ele vai perguntar se você deseja carregar tudo ou só a Anvisa. Você escolhe só a Anvisa é mais rápido, vai levar em torno aí de 1h30, 2 horas. Mas para carregar tudo, umas 9 horas. Então, carrega-se os modelos. Eu vou mostrar aqui o da Anvisa, que é o nosso foco, né? Anvisa e mapa. Eu tenho o modelo carregado, o órgão carregado, aí eu tenho os modelos. Então, aqui, reparem que eu tenho ambiente de produção e ambiente de treinamento, porque eu fiz carga de 2 ambientes. Eu vou filtrar apenas o ambiente de treinamento. Eu tenho módulo, porque eu também tenho LPCO na exportação. Então, aqui eu tenho modelos que se aplicam unicamente à exportação e modelos que se aplicam unicamente à importação. Então, eu vou filtrar treinamento e importação. E aqui eu tenho os modelos que eu posso utilizar para fazer LPCO da importação. Então, reparem que aqui, os modelos LI e DI são os que a Anvisa tem permitido. O 51 também. O 49, para fazer com base na licença de importação. Então, todos esses que têm LI e DI são os que precisam de licença de importação. Alguns estão em construção. Então, aparece aqui, o 42 em construção, o 43 em construção. Então, são LPCOs que não estão liberadas ainda. Então, aqui eu tenho o LPCO. Como que vai ser controlado o saldo? Hoje está tudo por quantidade comercial, porque o LPCO, com base na LI e na DI, ele não tem quantidade. Ele incorpora da LI. Então, esse campo aqui vai ser usado no futuro para definir como que vai ser controlado o saldo dos LPCOs que serão chamados guarda-chuva, né? Porque eu vou poder fazer um LPCO por uma cota, por um valor, e eu posso depois utilizar nas minhas NUIMPs. Aí eu vou abatendo o saldo. Aí eu posso ter pelo VMLE, peso, quantidade estatística, comercial, valor financiado, enfim. Tem N possibilidades aqui de controle desse saldo, dessa licença. Então, o módulo é o que pode usar na importação, ambiente de treinamento. Quando que eu carreguei? Então, eu fiz uma carga ontem para poder apresentar hoje, porque isso daqui muda com frequência, esses modelos. Então, para garantir que eu não ia ter problema no teste, eu fiz uma carga ontem. Aqui eu preciso de informação adicional, quer dizer que aquele modelo pede informação adicional. Eu vou mostrar o modelo 60, que é o que eu vou utilizar. Então, qual é a informação adicional que ele pede? Então, ele pede aqui, para anexar fatura comercial, conhecimento de carga, se estéreo, comprovante de esterilidade e se terceirizada a declaração do detentor do registro. Então, quando eu faço o LPCO modelo 60, eu tenho que anexar esses documentos no anexo do LPCO. Aí, sobre o órgão anuente, fala que precisa ter a atualização da situação na LI do Siscomex. E quem que pode fazer esse LPCO? O exportador ou o importador. Aí, dentro de cada modelo, eu tenho campos. Então, nesse modelo 60, eu tenho vários campos que a LI pede que eu preencha. Os códigos são muito parecidos com os atributos do produto, mas não são os atributos do produto.
do catálogo de produto. Esses atributos são do LPCO exclusivamente. A estrutura é a mesma. Então, eu tenho o número do atributo, ele fala aqui se ele é no nível do cabeçalho, da licença ou da NCM. Ele explica se é texto, se é booleano. Então, quando é texto, o domínio é vazio, porque eu posso pôr o que eu quiser. Quando é booleano, é verdadeiro ou falso. Quando é um atributo composto, significa que os dados de fabricante, como esse exemplo aqui, ele é composto pelo nome, endereço e país. Então, o atributo 5036 é composto pelo 32, 33 e 34. Máscara. Aqui, ó, tem máscaras de CNPJ. Eu tenho que informar exatamente nesse formato. Senão, o sistema não aceita o LPCO com um formato diferente. Dá erro no momento da transmissão. Se eu tenho um limite X de quantidade de casas decimais, no caso de números, aparece aqui, mas não tem, ó. Nenhum desses tem. Quando é formato data, ele também mostra a máscara, que tem que ser preenchida. Os campos que têm limite máximo de dados também está indicado aqui. Se são de preenchimento obrigatório. Se eles são multivalorados. Não tem nenhum multivalorado aqui? Deixa eu ver. Tem. O lote. O que é aqui o multivalorado? Eu posso ter mais de um lote, posso ter um lote por quantidade, eu posso ter 50 itens e um lote para cada item. Não é usual, né? Porque o lote é para compra toda, diferente do número de série, mas eu poderia ter. A estrutura permite que eu trabalhe, nesse caso aqui, com multivalorados. Tem o atributo pai e o filho, que é o mesmo caso do fabricante. Aí ele mostra aqui na frente qual é o pai. E tem aqueles que têm uma condição de preenchimento, que só vai preencher se o atributo 3599 for igual a 99. Aí eu tenho que preencher o 3598. Então, esse daqui tem uma condição de preenchimento. O domínio, eu já falei um pouco, né, no booleano. Ó, aqui é uma lista de valores, então o domínio é sempre o conteúdo do campo. Agora, NCM. Reparem que os demais só terminam na aba domínio. NCM expande um pouco mais. E aqui embaixo, ó, até aqui eu tenho atributos de cabeçalho. Daqui para baixo eu tenho atributos da NCM. Quando eu mostrar o LPCO, vai ficar claro onde esses atributos ficam localizados. Então, da NCM, eu tenho alguns domínios. O que é o domínio aqui? O domínio é a NCM. Então, qual NCM pode gerar LPCO da Anvisa para este modelo? Então, eu quero fazer um teste de LPCO na minha empresa. Eu posso pegar qualquer NCM, escolher qualquer modelo e qualquer órgão? Não. Não pode ser tentativa e erro para fazer teste de LPCO. Tem que ser um processo real, cuja NCM esteja aqui dentro do modelo que você vai usar. Porque senão, na hora de gerar o LPCO, não gera. O Ecomex Travel fala que não está habilitado para aquela NCM, aquele modelo que foi escolhido. Então, precisa estar nesse rol aqui, a NCM que for utilizada para fazer teste. E aí, aqui eu tenho os atributos da NCM. Então, essa NCM só tem um atributo, que é o destaque da licença de importação. A NCM está aqui. Se eu trocar a NCM, pode ser que eu tenha mais de um atributo. Nesse caso aqui, coincidentemente, continua com um, mas eu poderia ter outros aqui por NCM. E eu também tenho o domínio deste atributo. Então, para o atributo destaque de LI, eu poderia ter o número 1 ou o número 999. Toda essa estrutura aqui não é do Ecomex, é do portal único. Eu estou com as NCMs desatualizadas aqui. Preciso carregar tudo de novo, órgão, modelo? Não. Pode vir aqui, campo NCM, domínio, e clicar aqui para atualizar a NCM. Vai atualizar as NCMs do modelo 60 da Anvisa. Vai ser bem mais rápido. Campos, mesma coisa. Posso atualizar somente os campos. Vai atualizar os campos da Anvisa do modelo 60. Se eu não quero fazer todos. Então, essa é a estrutura dos parâmetros do LPCO do portal único. Isso não tem relação com o Ecomex, você não altera nada aqui. Aqui são os dados do portal único. Eu só expliquei a estrutura para que depois isso faça sentido quando eu for gerar o LPCO. Aí, a próxima parametrização que eu tenho
fica dentro do módulo importação, cadastros, identificador do LPCO. Isso sim é do e-commerce. Eu posso ter dados no processo que eu quero converter em valores no LPCO. Então, eu posso cadastrar aqui, ó, identificadores. Os clientes que têm integração com o SAP é familiar, esse termo de identificadores. Para que não ficasse congelado, isso fixo no programa, nós trabalhamos com identificadores, onde um técnico pode fazer a mudança aqui do parâmetro, né, indicar para onde aponta a informação através de um programa, e no momento de carregar, gerar o LPCO, o sistema obtém os dados do processo e já leva o campo preenchido. Eu deixei um teste pronto para mostrar para vocês, e vocês vão ver isso acontecendo durante o processo. Então, aqui, ó, eu tenho alguns que já estão. CNPJ do armazenador, quando está preenchido nos dados logísticos, ele vai trazer. O número da LI, obviamente, ele vai trazer. Mas, Isabela, por que eu tenho 2 atributos para o número de LI? Porque o portal fez assim. Já foi feita uma reclamação sobre isso, que eu não precisaria ter 2, como aqui, ó, está duplicado. Poderia ter um que atende todo mundo. Eles vão fazer essa revisão. Mas, por enquanto, eu tenho 2 hoje, para algumas coisas. Então, endereço do exportador, nome do exportador. Então, tem vários dados aqui que eu consigo ler do processo e não ter que preencher na mão, porque é trabalhoso preencher os atributos do LPCO na mão, tem bastante atributo. Então, o identificador é do e-commerce e serve para isso. Tá? Aqui é um técnico que tem que preencher, tem que ser montado por alguém do suporte ou por alguém com know-how técnico, tá bom? Inclusive, quando tem casas decimais, aqui a gente colocou a opção de se corta ou não. Então, como que vai ser tratado se estoura o campo. Então, esses são os setups que eu coloquei aqui. E eu risquei catálogo de produto aqui, nesse momento. E catálogo de produto não precisa estar feito para usar esta fase do LPCO que foi liberado, tá? Por isso que o catálogo aqui está riscado. Mas, futuramente, será necessário, sim, ter o catálogo de produtos. Então, no e-commerce, eu já deixei alguns passos prontos para facilitar na apresentação. Então, eu já deixei um embarque criado. Então, aqui eu criei o meu embarque, coloquei a organização e o tipo de consumo. Não vou pôr conhecimento de transporte, porque para fazer licença você não precisa ter conhecimento. Se tivesse, tem nenhum problema, mas não precisa ter. Eu criei uma invoice. Essa invoice tem 5 linhas. Tem algumas repetidas aqui, mesmo item, com o mesmo valor, só muda a quantidade, porque eu quero mostrar algumas quebras para vocês, tá? Então, essa primeira linha tem quebra de fabricante. Os itens são os mesmos, têm os mesmos códigos, o mesmo preço, mas, porém, estão sendo importados de fabricantes diferentes. As 2 últimas linhas são idênticas, só muda a quantidade. Que dados que eu levo lá para o LPCO? Número de lote e série. Quando estiver preenchido aqui, ele vai levar automaticamente. Então, eu preenchi para alguns. Ó, aqui, por exemplo, eu preenchi. E alguns eu deixei vazio para mostrar que essa informação migra se eu preencho, e se eu não preencho, eu tenho que pôr na mão. Número de série também, se eu preencher, ele migra, tá? Então, o fabricante vai migrar. Então, os dados que eu coloquei aqui, todos vão migrar para o LPCO. Então, num cenário comum, criei a minha invoice, coloquei os itens, coloquei todas as informações pertinentes, número de lote, número de série, criei o meu embarque e vinculei a minha invoice. Aí eu tenho que fazer a licença de importação, é pré-requisito que eu tenha a licença. Nesse exemplo aqui, eu gerei uma licença para a linha 1, uma licença para a linha 2, uma para a linha 3 e uma única para as linhas 4 e 5. Então, eu tenho 4 licenças no meu processo. Eu estou olhando aqui pela referência, ó. A linha 5 e a linha 4 têm a mesma referência. Então, se eu clicar aqui, eu vejo aqui o número da licença. Né? Então, eu criei uma agrupada de propósito para poder mostrar como o e-commerce se comporta aqui. Ó, as 2 primeiras linhas que eu coloquei número de lote, já apareceu aqui na descrição que eu tenho lote informado. Então, a LI tem que estar feita e tem que ter número e data de registro para que eu possa fazer depois o LPCO. Então, até aqui é um processo comum para todo mundo que já usa a importação no e-commerce. O próximo passo, que é a geração do LPCO em si. Eu vou clicar aqui,
LPCO. Eu tenho que falar para qual órgão e modelo eu quero, porque eu posso ter N LPCOs no meu processo. Eu posso fazer um LPCO para a Anvisa, um para o MAPA, um para o CSEC, um para o Exército, e assim vai. Aí, nesse exemplo que eu separei, é da Anvisa. Então, eu vou colocar aqui a Anvisa. O modelo que eu separei para fazer o teste é o 60. Reparem aqui, ó. E quando eu mostrei os parâmetros para vocês, tinha um monte de modelo para a Anvisa. Por que aqui só aparece 4? Porque só esses 4 modelos têm as NCMs do processo que eu estou usando. Então, eu não consigo fazer para o modelo 42, porque a minha NCM não faz parte do modelo 42. Então, aqui eu tenho um filtro. Eu vou fazer do 60. Não é uma LI prévia, depois eu vou mostrar a LI prévia. Eu estou fazendo com base no embarque. E aqui eu tenho a opção, gerar uma linha de LPCO para cada linha de LI. Quando eu mostrei a licença para vocês, os 2 últimos itens estavam agrupados numa única licença. Eu vou marcar aqui para mostrar a separação. Depois eu mostro junto. Então, vamos gerar uma linha de LPCO para cada linha de LI. Vou dar um OK. Primeiro erro. A minha unidade de medida metros cúbicos não tem configuração para portal único pela 908. Eu fiz de propósito, lá no começo eu apaguei aqui para vocês verem o erro. Agora eu vou pôr de novo. Salvei. E aí eu vou gerar. Legal, passou a LPCO. Então eu tenho aqui o número do meu evento. 345574. Eu tenho 4 LPCOs. Por que eu tenho 4 LPCOs? Porque eu tinha 4 licenças. Então, eu tenho um LPCO para cada licença de importação. Se eu voltar aqui no meu embarque e atualizar, eu vejo aqui os LPCOs que eu tenho. Eu posso abrir aqui um a um do LPCO, ou eu posso abrir pelo botão LPCO. Aí aparece se eu quero gerar uma nova ou visualizar, porque eu poderia gerar para outro órgão. Nesse caso, eu só quero ver. E aqui eu posso ir passando para navegar entre todas as que eu gerei. Ou então, eu posso acessar o menu Importação, Syscomex, Portal Único, LPCO. Posso vir aqui na tela de manutenção e procurar o LPCO aqui pela sequência. Ou eu posso vir pela tela de geração e consulta, que eu também tenho aqui os LPCOs que eu acabei de gerar. E posso acessar por aqui. Então, tanto faz por onde eu vou acessar, o resultado final vai ser o mesmo. Eu vou abrir aqui pelo embarque e depois eu volto a mostrar as outras telas. Então, eu vou pegar o LPCO número 25. Vou clicar aqui no item. Eu quero achar aquela que é a duplicada. Essa daqui. Então, lembrem que eu tinha uma licença com 2 linhas. E eu marquei o flag para gerar 2 linhas aqui também. Então, onde gerou a linha 1 e a linha 2. Se eu não marco aquele flag, o que ia acontecer aqui? Ia agrupar. Ia ter uma única linha, uma única NCM, e a quantidade aqui viraria 15. Porque essa daqui não tem quebra de fabricante. É a linha do dióxido de carbono. Tá? Então, aqui eu tenho o item quebrado em 2 linhas. Então, eu tenho LPCO ou LPCO gerado. Órgão Anvisa, sequência interna do e-Comex. O modelo do LPCO não preenche nenhuma dessas informações. Tá de início, fim, número, registro e chave. Isso volta automaticamente. Aqui da capa também não preencho nada. Os campos. Os campos são os campos do LPCO que eu mostrei lá nos parâmetros. Eu tenho que preencher. Eu vou pegar o número de uma LI válida, porque se eu não usar um número válido, eu não consigo passar na transmissão do teste, tá? Então, eu tenho um número válido aqui, eu vou trocar. Mas ele traz automaticamente o número da LI do processo. CNPJ do armazenador. Também tem que ter um código válido, senão não passa. Então, eu vou preencher aqui. Importação terceirizada, eu vou colocar aqui, é falso. Não é. CNPJ do detentor. Não precisa preencher nesse cenário. Os dados do fabricante já vieram preenchidos porque foram carregados do processo, então não preciso pôr. Os dados do exportador também já vieram da licença de importação.
Critério de priorização, não é obrigatório, não vou preencher. Subclasse, vou escolher qualquer coisa aqui para poder mostrar o registro. Derivado de animal, vou colocar aqui, é falso. CNPJ do transportador, não é obrigatório. O CNPJ do importador e a procedência já vieram preenchidos do meu processo. Então, só salvar. Anexo. Não posso pôr anexo agora, tenho que primeiro transmitir o LPCO, depois eu ponho o anexo. Informações adicionais. Posso escrever o texto que eu quero colocar aqui para mandar para o portal 1. Do INPE, ainda não está em operação. Quando o portal liberar LPCO e do INPE juntos, né, para eu fazer LPCO vinculado com o do INPE, nós vamos retornar os dados aqui. A estrutura já está pronta, a API está pronta para receber os dados, mas não funciona hoje. Situação do LPCO. Quando eu transmitir o LPCO para o portal, eu vou ter essa situação alterada. E exigência é a exigência do órgão. Se a Anvisa colocar alguma exigência, vai aparecer aqui e vocês vão poder preencher o número, justificar e fazer a transmissão da exigência. Esses são os dados de capa do LPCO. Se eu parar aqui e tentar transmitir, eu vou forçar um erro. Ocorreram erros. Pede para eu ver o evento 575. Eu vou lá ver o evento. Tem campos obrigatórios que eu não preenchi. Que nível? Porque eu já preenchi tudo da capa. No nível da NCM, ó. NCM, preencher campos obrigatórios na aba Campos NCM. E aí temos os atributos. Então, eu tenho 4 campos obrigatórios aqui que eu não preenchi. Ó, o de baixo já fala da aba Atributos que tem que preencher, também dessa NCM. Então, onde eu vejo os itens? Porque eu só falei de capa. Eu tenho o botão aqui, ó, Itens. Esses são os itens da minha NCM. Diferente da licença de importação, da minha LPCO, diferente da licença de importação, onde vocês veem o código do material, tudo é por NCM. Então, aqui vocês estão vendo as 2 NCMs, a quantidade estatística, peso, VMLE, todos os dados. Ainda não está integrado com o catálogo de produto, então essa parte aqui vai ficar vazia até que exista essa integração. E ainda não estamos falando de licenças guarda-chuva. Então, aqui, ó, vai continuar vazio até que essa função fique liberada. Agora, campos da NCM. Eu tenho que preencher todos esses atributos no nível da NCM. E é por linha. Então, tem que preencher tudo isso para o item 1 e tem que preencher tudo isso para o item 2. Então, por isso que eu tenho a opção de gerar agrupado. Se eu gero agrupado, eu preencho uma vez só. Se eu gero aberto, eu tenho que preencher em função da quantidade de NCMs que eu tenho no processo. Algumas licenças de importação não permitem agrupamento de NCM. Eu não posso ter mais de uma NCM no processo. Eu deixei um print aqui para mostrar para vocês. Então, se isso acontecer, pode ser exibida essa mensagem aqui. Não é permitido incluir mais de uma NCM para esse modelo. Então, tem modelos que só aceitam uma NCM. Se você tem mais de uma, você tem que fazer um LPCO para cada uma das NCMs. Tem essa mensagem no sistema e ele avisa caso o usuário tente colocar mais de uma, tá? Então, eu deixei o print aqui para poder mostrar o comportamento. Voltando aqui no e-comics. Tem um facilitador aqui. Então, eu tenho 2 linhas com campos idênticos, porque a NCM é igual, e para esses campos, eu tenho o atributo da NCM, não é do campo, é da NCM. Eu posso preencher isso em massa. Como que eu faço? Eu venho aqui em cima, clico em atualização em lote, escolho que eu quero preencher os campos da NCM, escolho a NCM, clico em OK. Então, aqui eu tenho todos os campos que eu preciso preencher. Então, aí eu venho aqui e começo a preencher. Esse aqui é um campo texto. Então, eu vou escrever conde 1. Condições de armazenagem. É uma lista de valores. Eu escolhi. Número da regularização. É um código. Estágio de fabricação. Escolhi algum. Descrição da mercadoria. É um texto. Prazo de validade, 36 meses. Os dados do lote. Nesse produto, eu não preenchi lote. Depois eu vou mostrar o preenchido. Eu deixei vazio. Mas os números do lote não são idênticos.
eu não vou preencher aqui, não vou dar atualização. E a condição da mercadoria, eu vou preencher aqui. Aí eu tenho que clicar aqui, aqui e gravar, porque eu quero que se aplique a ambos. Ele vai falar que ele vai sobrepor os dados e eu dei um OK. Agora é só fechar. Eu volto aqui nos itens e ele está preenchido. O lote eu não coloquei porque não é igual. Então, o lote eu vou vir aqui e vou preencher um lote na mão. Lote preenchido. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa para NCM2. Preencher o número de lote aqui para 2. Todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Eu poderia alterar aqui a condição, se eu quiser. Não deveria ter atualizado, atualizei. Não tem problema, tá? Vamos supor que esses dados aqui, eu fiz o LPCO hoje e à noite o governo liberou novos atributos para o LPCO. Eu fui lá, fiz a carga de manhãzinha, mas como que eu atualizo aqui? É só eu clicar aqui, ó, atualizar campos do LPCO. Ele vai falar que ele vai apagar os dados das informações já preenchidas para você pôr de novo. E ele recarrega tudo de novo aqui. Eu não vou apertar para não apagar o que eu fiz, mas ele recarregaria se tivessem novos. Então, tudo preenchido. Ele apagou meu item. Tudo preenchido aqui. Agora eu tenho que fazer a transmissão. Eu posso aqui também, ó, gerar o arquivo JSON. Deixa eu ver a mensagem de erro que ele apresentou. Campus do LPCO, ele está reclamando que tem uma informação aqui que eu não preenchi. Gente, desculpa, eu mudei aqui o LPCO. Agora sim, gerar arquivo JSON. Vamos ver o que ele reclamou. Faltou eu preencher a aba atributos da NCM. Então, aqui no item, eu não preenchi aqui, ó. Então, destaque de LI. Eu vou colocar 999 para o item 1 e vou pôr 999 também para o item 2. Preenchi o que estava faltando. E aí eu posso gerar o arquivo JSON. Se eu quiser ver a estrutura, essa parte é mais técnica. Tem uma estrutura JSON aqui. Eu já posso fazer a transmissão. Vou escolher o meu CPF e vou transmitir para o portal 1. Sem erros. Eu tenho o LPCO aqui transmitido. Agora eu vou lá no portal único para mostrar para vocês. Aqui eu entro no módulo importação, LPCO, consultar. Coloco o número do LPCO, clico em consultar, tem o LPCO aqui. Então, aqui eu tenho o CNPJ da empresa, os dados da empresa, os campos do LPCO que eu preenchi, ó, são campos aqui, que eu preenchi lá no e-comics, dados do fabricante, dados do exportador, nesse caso aqui é o mesmo. Não preenchi critério de priorização porque não era obrigatório. Os demais campos que eu complementei. E os itens do LPCO. Então, esse daqui tem o item 1 com os dados de lote e tem o item 2 também com os dados de lote. Tem a informação adicional e tem os documentos que eu preciso anexar, que é um campo texto aqui. Reparem que não tem quantidade, tá? Documento anexado, eu não anexei nenhum ainda, eu vou anexar. A parte de exigência, a única coisa que a gente consegue ver aqui é a análise. A Anvisa não entra nesse ambiente para interagir, então eu não consigo passar o teste daqui para mostrar para vocês, porque eles não acessam. Eu teria que pedir uma sincronização lá, fazer um teste sincronizado. Eu só consigo vir até aqui no teste, para análise. Tem os vínculos, quando for do INPE vinculada, vai aparecer aqui, hoje não está em funcionamento. E tem o histórico dos dados de envio.
Aqui nas informações gerais é o órgão, a data, o número o modelo que foi escolhido, quem foi que preencheu, até quando que o pedido pode ser retificado. Então, aqui é informações gerais do processo. Se tem que pagar taxa, se vai ter inspeção, se é uma L prévia que impede o desembaraço. Então, aqui são os detalhes do LPCO. Vou fechar aqui e vou voltar aqui no e-commerce. Então, eu mandei o LPCO, voltou, data de registro, data de início, data do último envio, tudo certinho. Agora, eu vou vir aqui e vou anexar um documento. Lá pediu para anexar a fatura comercial, entre outros. É só escolher na lista de valores, colocar o nome aqui, se fosse fatura, se fosse packing list, qualquer coisa. Vou localizar na minha máquina onde está o arquivo. Ele preencheu aqui o nome, tem que preencher o nome, senão ele não aceita aquele tipo de arquivo, tá? Eu defino para quem é acessível esse documento. Eu informo a palavra-chave obrigatória, nesse caso aqui é o número. Eu clico em anexar. Vai fazer um upload do documento e vai disponibilizar aqui. Só isso basta? Não, eu tenho que assinar esse documento eletronicamente. Clico em assinar. Se tivesse mais de um documento, eu assinaria tudo ao mesmo tempo. Ele pergunta se já assinar todo ou só o da linha. E o usuário tem a opção de escolher qual que ele quer assinar. Sem nenhum erro, documento assinado. Agora eu tenho que transmitir. Então, eu vou lá e vou fazer a transmissão. Aí ele vai vincular no LPCO, vai retornar um número para a gente vai conseguir ver lá. Então, ó, documento anexado com sucesso, documento aqui. Se eu voltar lá no portal, e no anexo, eu vou visualizar o documento anexado. Então, o documento está aqui. Posso clicar aqui para abrir, posso ver que ele tem assinatura no documento, aí a empresa pode monitorar da forma que ela achar melhor. Eu tenho uma extração aqui que eu posso gerar o PDF desse LPCO no portal. Eu pedi, num dos eventos que nós participamos, para liberar a captura desse extrato para o e-commerce e conseguir trazer para o sistema, esse PDF. Eles estão analisando, tá? Por enquanto não está liberado, eu não consigo trazer para pegar esse PDF só acessando o portal mesmo. Vamos voltar no e-commerce. Vocês vão perguntar para mim em algum momento isso. Isabela, eu estou vendo o LPCO aqui, eu sei que esse LPCO é desse processo porque eu acessei por esse embarque. E se eu tivesse na tela de geração e consulta de LPCO? Como que eu sei de onde que é esse LPCO? Porque a hora que eu entro aqui, até agora eu não vi o número do meu processo em lugar nenhum. Aí tem duas coisas. Você pode pôr aqui nas infos complementares, ou aqui na aba item, a gente tem a aba vínculos. Essa aba é nossa, exclusiva do e-commerce, tá? Isso não tem lá no portal. Então, aqui você vê qual é a sua invoice, qual foi a licença que deu origem a esse LPCO e qual é o embarque. Então, duplo clique em qualquer um dos campos, você pode abrir a tela de origem para conferir. Então, abriu a licença. Eu consigo ver aqui. Então, essa parte é exclusiva do e-commerce, isso daqui vocês não vão ver no portal. Quero procurar o meu item por lá. Não consegue. A menos que vocês olhem na informação complementar. Não tem um lugar que vocês vão conseguir ver o número interno de vocês. A situação da licença de importação do LPCO, então apareceu aqui, ó, para análise e a data. Não consigo evoluir a partir daqui, ó, não consigo mostrar no ambiente de teste. Mas qualquer evolução que acontecesse lá, apareceria aqui. O que eu consigo fazer? Eu não consigo prorrogar nesse status, tá? Se fosse um status que a licença já tivesse passado, tivesse tudo ok, eu conseguiria fazer a prorrogação. Só clicar em prorrogar, preencher a data que eu quero prorrogar, escrever uma justificativa e prorrogar. Vai pedir o certificado, ele vai mandar a prorrogação lá para o portal e vai voltar a data da fim aqui da prorrogação. Hoje, ele vai falar aqui, operação não permitida, porque eu não posso prorrogar uma licença que eu ainda não tenho a liberação dela, né? Então, não tenho como fazer isso. Mas o que eu posso fazer?
Se eu desconfiasse que lá no portal está com status que não tem aqui no e-comics, eu poderia clicar em consultar, que o sistema vai lá no portal, vai buscar o status da licença, vai trazer para cá. Nesse caso está igual, então não faz diferença. E eu posso cancelar. O LPCO pode ser cancelado em qualquer status, desde que não tenha... Não, em qualquer status. Desde que ele tenha, até que ele tenha saldo, vocês podem cancelar. Então, é só vir aqui em cancelamento. Cliquei no botão, preenchi a justificativa. Ele pergunta se tem certeza. Eu cliquei que sim. Mandou uma solicitação de cancelamento. Ainda não está cancelado. Daqui a pouco vai voltar aqui um status de cancelamento. Se eu for lá no portal, vou consultar de novo, ó, aqui já está cancelado. Então, eu venho aqui e eu consegui ver, né, lá pelo cabeçalho, que esse LPCO aqui, ele já está cancelado. Ó. Ele aparece aqui, e aqui no e-comics, eu vou rodar a consulta para ele buscar o status. Ok, então aqui está como cancelado, e aqui na capa também está como cancelado. Então, eu posso fazer esse LPCO de novo, porque esse eu cancelei. As ações que eu fiz aqui, eu posso fazer por essa tela é de consulta. Posso fazer por essa tela de transmissão em lote. Eu posso transmitir mais de um LPCO, então é só eu marcar. Vai dar erros, porque eu não preenchi os atributos, tá? Mas só para mostrar que ele vai fazer a integração. Então, ele pediu para eu checar as informações do evento 94 e 95. Então, tem erros, porque tem campos obrigatórios não preenchidos. E aqui, mesma coisa. Ele não foi, mas se eu tivesse com tudo certo, ele transmitiria. Eu também consigo consultar em lote. Eu quero consultar 2 LPCOs para ver se foram cancelados, se estão diferidos, como é que tá. Só marcar aqui e clicar em consultar. Como eu não fechei a tela, então ele não pediu o certificado de novo. Então, eu consultei o 98, ó, com sucesso, e o 97 aqui também com sucesso. E aqui eu tenho alguns filtros. Eu tenho um embarque, e eu quero saber quais são as licenças daquele meu embarque. Deixa eu ver qual é o meu número, 63. Então, eu venho aqui, preencho o ano e o meu embarque, e dou um ok. Era para eu ter trazido só os do meu embarque. Enfim, eu vou ter que olhar porque ele não trouxe. Mas aqui era para eu ter trazido somente esses LPCOs aqui ligados ao embarque número 63. No filtro da invoice, mesma coisa. Eu colocaria o número da invoice. Esse filtro ele não está funcionando, mas ele traria aqui somente os LPCOs que estão ligados naquela invoice. E a mesma coisa para a referência da LI. Se eu quero fazer um filtro por LI, eu também posso usar a mesma opção. Eu posso incluir um LPCO na mão. Quando for possível fazer a guarda-chuva, posso vir aqui, escolher o órgão que eu quero. Eu escolho o modelo que eu quero. E aí eu posso começar a fazer a inclusão. Eu gerei por ali, ele preencheu os dados para mim, aí a partir daqui, ó, eu posso continuar. Esse dióxido de carbono, vocês repararam que eu fiz o LPCO da Anvisa, mas eu também posso fazer do mapa, porque ele está no rol de NCMs que recebem a anuência do mapa. Então, eu incluí. Como eu não marquei aquele flag na hora de gerar a licença, ele agrupou. Então, ele gerou uma linha de NCM só, agrupada. Então, aqui agora eu tenho também um LPCO do mapa para esse processo. Agora eu tenho uma a mais aqui, ó, que é a do mapa, além de ter o da Anvisa. Eu também posso trabalhar com licença prévia. Eu deixei também um caso separado aqui para mostrar para vocês.
Eu cadastrei uma fatura de importação, que eu chamei de fatura prévia. Ela não está vinculada a nenhum processo. Vou pegar esse número dela, aí eu vou vir aqui em licenciamento, manutenção, eu vou incluir uma LC em embarque, eu coloco a invoice, eu vou colocar o local onde vai entrar a carga, onde vai desembaraçar. É opcional nesse momento, eu já vou pôr para facilitar. E o tipo do meu embarque. Ele vai gerar a licença para mim, a minha invoice tem 2 linhas, eu coloquei 2 linhas iguais, já está totalizado o processo, mas se eu precisar totalizar é só eu apertar aqui. E aí vamos supor que eu fiz a transmissão. Eu não vou fazer porque não tem como fazer aqui, só vou pôr o número. Certo seria eu acessar a tela de transmissão, gerar o lote, transmitir para o Syscomex e carregar os dados. Como eu não posso fazer essa parte integrada com o Syscomex, que não tem ambiente de treinamento diferente do portal único, então eu vou colocar os dados manualmente, tá? Então aqui supondo que essa licença foi transmitida e registrada. É uma licença com 2 linhas. Então eu já tenho aqui o meu processo feito. Eu vou aqui no filtro, é esse processo. Agora, eu posso vir aqui no LPCO, geração em consulta, posso incluir, vou lá na Anvisa, no modelo 60, coloco aqui que é uma licença prévia, aí eu tenho que saber o número da minha licença, que foi a que eu gerei hoje. Vou dar um OK. Aqui eu posso escolher quebrar ou não, tinha 2 linhas, eu vou deixar 100. Eu tenho a minha licença gerada, com base na minha licença prévia, né, no EPCO, e a minha linha aqui agrupada. Lá eu tinha separado, aqui está agrupado. Vou dar um duplo clique aqui, ó, eu vejo que eu tenho a minha licença aqui com as 2 linhas, 6 mais 5, então ele agrupou aqui na capa para 11. Aí depois o fluxo é o mesmo, tenho que preencher os campos, aí vou lá no item, preencho todos os campos do item, preencho os atributos na NCM, nesse exemplo aqui a NCM não tem nada, e posso transmitir, mesmo passo. Vou voltar lá no processo que eu estava mostrando inicialmente, para mostrar para vocês o número do lote. Então, tem uma licença que ela tem número de lote. Então, deixa eu achar aqui qual que é a linha. Essa é a da Anvisa. Ó, o número do lote. Então, para esse item, que é o hidrogênio, lá na minha fatura comercial, para o hidrogênio, eu tinha colocado lote, tanto para a linha 1 quanto para a linha 2. Os dois têm lote. Então, eu não precisaria pôr na mão aqui nos campos da NCM, porque ele já trouxe para mim o lote preenchido. Inclusive, a descrição da mercadoria também ele já trouxe montada para mim. Então, eu não preciso preencher a informação. Então, aqui é um exemplo de que quando a informação está preenchida no processo, eu consigo trazê-la automaticamente para cá. Atributo composto, se eu precisar colocar mais lote, aí eu posso clicar aqui, ele vai abrir o lote para mim e eu incluo, e ele coloca mais um jogo de dados de lote aqui, caso eu tivesse que fazer alguma separação, tá? E reparem que aqui na frente eu tenho grupo 1 e grupo 2. Se eu escolher excluir, ele vai falar que ele vai excluir todos os atributos que fazem parte daquele grupo, que é o 2. Então, reparem que ele apagou os 2. Então, sempre que existe grupo aqui, você excluir um atributo, ele sempre vai excluir o grupo todo. Esses de cima não tem grupo, só esse daqui que ele é um composto. Então, os compostos que têm grupo é tratado desta forma. Tá? Então, LPCO é isso, é bem mais rápido que os outros. A princípio, simples, fácil de usar. Não tem muito segredo para fazer a utilização aqui do LPCO. A gente pode abrir, Ju, para as perguntas. Sim, vamos lá.
Conseguimos terminar um pouquinho antes hoje? Isso é mais rápido. Tranquilo, né? Sim. Né? Bem, vamos lá para as perguntas. A Daniele perguntou qual que é a periodicidade que precisamos dar às cargas de atributo do LPCO. Hoje eu não consigo te responder essa pergunta. O portal, ele não avisa quando ele publica. Então, eu olho os parâmetros, tento fazer uma transmissão, eu vejo que deu erro de algum atributo que eu não tenho carregado, eu vou lá e eu faço a carga. Eles falaram que eles vão inserir alertas, que eles vão avisar quando eles fizerem alguma alteração, mas ainda não tenho isso. Ainda não tem essa previsão, né? A alteração de atributo de LPCO é bem menor que os atributos do catálogo de produtos. Então, às vezes, eu uso uma semana sem carregar nada e não tenho problema. Tá bom. Quando eu vou transmitir e eu vejo que não está passando, às vezes eu estou aqui, eu vou lá, eu vou fazer aqui a transmissão. Aí ele dá erro. Eu já preenchi tudo o que tinha para preencher aqui. Aí eu vou lá no log e ver, ele fala assim, o atributo 30 não está preenchido. Aí eu olho aqui e falo, pô, mas não tenho 30 aqui. Aí eu já sei que não tem na carga, eu tenho que carregar de novo. Aí eu vou lá, faço a carga, venho aqui, atualizo os campos dessa tela, e aí ele vai incluir o 30 aqui para mim, depois que eu fizer a carga lá. Ele não apaga os que já estão preenchidos, inclusive aqui ele não apagou. Ele só mantém, deixa os vazios. Então, hoje é a percepção na hora de fazer a transmissão. Eu não consigo saber o que mudou. Embora eles coloquem toda noite, mas não pode ser que eles coloquem toda noite sem nenhuma alteração. Infelizmente, hoje não dá para saber. Tá A gente bom. tem que aguardar que eles liberem as alterações de versão. Quando eles colocarem no ar a alteração de versão, aí a gente vai saber o que mudou. Está previsto para os próximos meses. Tá bom. Uma dúvida aqui do Eduardo é se o modelo está vinculado ao NCM nos atributos. Sim, está vinculado ao NCM. Completamente. Quando você vai aqui no portal único, os parâmetros do LPCO, você pode colocar um NCM aqui específico e ele vai falar quais modelos se aplicam àquele NCM. Então, eu vou pegar aqui o NCM no meu processo, que eu acabei de fazer. Vou pegar esse NCM aqui, ó. Aí eu estou aqui na tela de parâmetros. Deixa eu fechar para ficar mais fácil de mostrar. Estou aqui na tela de parâmetros, coloco o NCM e filtro. Então, essa NCM só precisa de anuência da Anvisa. E os modelos que podem ser emitidos são esses 3 aqui, esses 4 aqui. Na verdade, 3 de treinamento e 1 de produção. Então, se fosse produção, essa NCM só Anvisa e só modelo 8. Então, por aqui você consegue saber qual é a NCM, qual é o modelo e o órgão que daria anuência naquela NCM. Perfeito. Também temos uma pergunta aqui da Natália. Se será possível efetuar o LPCO fora do e-comics e voltar registrando ele com a numeração, igual é feito hoje com a LI? Hoje não. Na API não está liberado. A gente até colocou o campo aqui na tela. Eu tenho aqui na tela de geração o botão carregar LPCO do portal único. Só que tem modelos e órgãos que não liberaram essa cópia de dados lá do portal. Então, eu escrevi no manual, a gente vai liberar. Não, a gente não está conseguindo fazer. Tem modelo que carrega e tem modelo que não carrega. Não é para tudo que está liberado. Então, eu vou congelar essa funcionalidade por enquanto, até que eles liberem de todos. Então, hoje tem que fazer no sistema. Se você fizer, não consegue carregar. Você pode vir e pode fazer na mão. Você vem aqui no incluir e você vai replicando. Mas carga não está liberado ainda. Tá bom. Na exportação tem e funciona. E para tudo. Na IMPO ainda não. Tá. Aqui é a outra pergunta da Daniele. Se existe a possibilidade de simplificar o processo de LPCO dentro do e-comics?
O que ela quis dizer com simplificar? Ela tá aí? Deixa eu ver aqui. Pode abrir o microfone dela. Peraí, deixa eu pegar aqui os participantes. Isso que eu ia sugerir, de repente, para ela falar. É melhor ela falar, porque se você preenche todos os identificadores com todos os dados do seu processo, o LPCO vai vir com tudo preenchido. Aí basta que você faça a transmissão. É a forma mais simples que existe hoje, que todos os identificadores estejam preenchidos e vinculados a dados do processo. É Oi, Daniele? Isa, bom dia. Bom Bom dia, dia. pessoal. Bom dia. Em relação a essa parametrização ou esses identificadores, é possível, então, a gente fazer meio que uma única vez e já deixar pré-configurado isso para ser mais simples o processo de transmissão, ou ele vai mudando dependendo do produto, a cada LPCO que eu for gerar? Se a Anvisa amanhã criar um atributo novo, você vai ter que ir lá e colocar o identificador para aquele atributo. Se um atributo saiu de vigência, aquele identificador, ele não vai mais se aplicar automaticamente. Então, se houver uma maturidade aí no processo, que eles não vão fazer mais alteração de atributo, uma vez que você configurou, todas as vezes que você gerar, você já vai ter aqui tudo pronto. Eu não preenchi os dados logísticos, tá? Mas se eu tivesse preenchido, o armazenador teria vindo já preenchido aqui, e o detentor não, porque eu não tenho a figura no processo, nem a importação terceirizada, mas o armazenador já teria vindo preenchido. Então, quanto mais identificadores você tem no processo, menos interação manual você vai ter aqui. Tá, é porque hoje, como é a primeira vez que eu estou vendo essas telas, para mim, assim, ficou um pouco difícil de entender o que seria um parâmetro que eu faria, por exemplo, como usuário-chave, e o que as pessoas que são da operação no dia a dia estaria manipulando, entendeu? Para a geração do LPCO em si, entendeu? Os dados da operação são os dados da capa que eu acabei de mostrar. Tá. Agora, esses dados aqui, ó, são exclusivos do produto. Se não veio da fatura comercial, como o caso do lote, alguém vai ter que vir aqui e vai ter que interagir. Alguém vai ter que falar para a Anvisa qual que é o prazo de validade, se ele não está em nenhum lugar do processo. A descrição da mercadoria vem. O estágio de fabricação, eu não tenho ele em lugar nenhum hoje. Então, alguém da operação que conhece o produto vai ter que vir aqui falar. Porque esses dados aqui são da importação que você está fazendo. Sim, eu vi já esses campos naquelas notas de medicamentos, né? Que a gente tinha que informar na fatura, fabricação, data, número de lote. Tá bem similar para mim com os campos que existem na fatura já, para essa O que tem funcionalidade. lá, e se tiver identificador, a gente traz aqui já preenchido. Tá. A forma mais simples de fazer é ter identificador para tudo. Isso, porque aí ficaria menos acesso do usuário que está manipulando lá. Ele vai só criar a fatura e as informações vão migrar automaticamente. Isso. Tá, legal, obrigada. Exatamente. Então, quanto mais dados a gente conseguir pegar do processo atual, melhor. Tá bom. Nós estamos até vendo a possibilidade de colocar um grid lá no cadastro do itens e uma tabela de sistema para possibilitar a inserção de novos, né, dados que dá para pegar do cadastro de material. Mas isso ainda é roadmap, é futuro. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Aí uma pergunta aqui da Milena. Se os atributos da LPCO não constam na lista de atributos do catálogo de produtos. Não constam. Foi uma questão até que veio nos outros webinários. E Não sim, constam. realmente não consta. É separado. Catálogo, LPCO e do INPE são separados. Cada um tem o seu atributo. Aqui no chat a gente... Peraí, deixa eu fazer uma demonstração aqui, ó. Esse atributo aqui, 3608.
Aqui é o atributo do catálogo de produto, tá? Uhum. Tá vendo? Não Ele não vem. existe. É. Então, são separados, né? Cada um no seu quadrado. Falei, vou mostrar para ficar mais fácil. Vamos ver a da capa. Ali eu peguei a do item. Vai que mudou alguma coisa, né? Ó, não tem mesmo. Uhum. Então, continua separado. Ela questionou aqui também se tem alguma vinculação entre eles, apesar de não... Nenhuma. Hoje o catálogo de produtos não se aplica a esse tipo de LPCO que eu acabei de mostrar. Então, não faz uso do catálogo de produto esse LPCO da Anvisa e do MAPA, que é o que está sendo exigido com base da LI. Zero ligação com o catálogo de produto. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem algum ponto? Que a gente já respondeu as perguntas que foram mandadas no chat. Bom, já que eu tenho um minutinho, eu quero complementar. Amanhã, quinta-feira, que é o último dia, eu vou falar de um tema importante também, que é o cronograma do portal com as perspectivas futuras, e vou falar do roadmap de produto. Tá? Então, eu deixei para o último dia. A do INPE também é um processo rápido e fácil de fazer. Vai acabar durando um tempo menor, então eu aproveitei e vou falar esses 2 pontos também na quinta-feira, que é no último dia, tá? Ô, Isa, só Oi. corrigindo, é amanhã mesmo, quarta. Tá certo, então? Tá certo, é Tá quarta-feira, certo, amanhã. então tá. Isso. Então tá bom. Não sei por que eu achei que fosse quinta. Não, é amanhã mesmo. Tá tudo fresquinho aí na mente. Então tá, já tá em seguida. Uhum. Ó, Bom, tem mais pessoal, tem? tem mais uma dúvida da Daniele. Deixa eu abrir aqui para ela de novo. É uma dúvida relacionada aos pets que você comentou no início da apresentação. Se uma maneira fácil da gente identificar é perguntando se nós estamos lá para o nosso suporte, em qual versão do pet está, porque, por exemplo, a gente está na versão 110 e eu entrei aqui no meu menu e não tenho algumas dessas funcionalidades na abinha de produtos. Pode ser só uma questão de perfil ou Pode ser. realmente... Mas para Oi? você saber, se você tiver acesso, quando você loga no sistema, hoje existe uma funcionalidade que ele avisa o usuário em qual release você está. A primeira vez que você faz o login e depois ele fica armazenado aqui em mensagens, ó, ele mostra para você o patch que está no seu ambiente, tá vendo? Tá. Quando eu loguei aqui, esse ambiente que eu estou está com 42 e foi aplicado dia 2/6. Mas se você entrar nas mensagens, é para aparecer aqui para você qual patch Tá, está aplicado aí. e envolve também essas questões de menu, de estar aparecendo ou não. Aí é privilégio de acesso. O usuário Privilégio. master ou administrador de vocês tem que fazer a liberação dos acessos. Tá. Então são duas Tem uma outra etapas. forma de ver também em que patch está, que é acessando o AutoQuery. Tem o AutoQuery aqui. Eu clico aqui dentro, eu escrevo patch. Tem essa CMX log patch, é só eu executar. Eu vou executar sem filtro. Aí aqui também eu consigo pesquisar. Tá. Essas P110. configurações que você está mostrando para a gente, nós e o nosso TI pode estar habilitando e fazendo, e qualquer dúvida entrar em contato com vocês via suporte, é isso? Sim, isso mesmo. Tá bom. Obrigada. Perfeito. O Eduardo também perguntou se pode aplicar os patches apenas para o LPCO. Não, tem que subir na sequência.
Então, sempre que tiver versão, tem que fazer a sequência para conseguir subir tudo que precisa, tá, gente? Bom, é isso aí, pessoal. Para aquelas pessoas que vão ouvir a gravação, nós vamos estar disponibilizando por e-mail para vocês. Então, para aquelas pessoas que ouvirem depois e se tiver alguma dúvida, existe o canal da academia ou produto, vocês podem tirar as dúvidas, nós vamos responder para vocês, ou até mesmo diretamente com o suporte. O nosso e-mail é academia@ecomics.com.br ou produto@ecomics.com.br, certo? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. E até amanhã. Até amanhã. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.